Capítulo 81 – Inferno. Olhe aqui, Sua Senhoria. Aconteceu tarde da noite. Nós estávamos fazendo nosso caminho através de um caminho da floresta. Farnese, que estava marchando como ponta de lança de nossas tropas, conduziu seu cavalo de batalha para minha direção. Ela desmontou de seu cavalo e empurrou algo para mim. Estava escuro, então não pude ver direito. Tudo que ela tinha em suas mãos parecia semelhante a lixo ou lamaçal. Uma vez que examinei com mais cuidado, percebi que era um gatinho. Sua vida foi ferida. Para ser exato, um gatinho moribundo. Metade do gatinho, cuja outra metade já havia se transformado em cadáver, mergulhava no rio Estige minuto a minuto. Eu me pergunto que tipo de animal aterrorizante tinha chegado a esse pequeno bicho. Apesar de ser tarde da noite, a visão de seus órgãos internos saindo das rachaduras de seus ferimentos estava sendo mostrada sem nenhum mosaico. Falando de não mosaicos. Neste mundo, coisas como vídeos para adultos, uma conveniência moderna que também é referida como pornô, obviamente não existiam. De acordo com a classificação da sociologia, uma sociedade em que a pornografia ainda não foi inventada era, no máximo, nada mais do que uma sociedade que estava na fronteira de ser chamada de primitiva. Apesar da minha aparência, eu também sou um dos lordes demoníacos que representam os demônios, então essa situação não é lamentável. Este grande tem o dever de esclarecer esses bárbaros o mais rápido possível. Eu tinha entrado imediatamente em ação. Entre as muitas ferramentas mágicas, havia um item que registrava o cenário antes dele. A mercadoria de alto preço, conhecida como Memory Artifact, era um item que tinha um histórico ruim no passado, já que havia me atrapalhado em várias ocasiões. Eu usei isso. O preço era repugnantemente alto, mas quem se importa? Os bilhões de pervertidos do passado, presente e futuro, todos combinados, estavam me animando, eu tinha certeza disso. Foi por isso que eu tinha filmado. As várias vezes em que eu dormi junto com Barbatos ou Lápis. Em segredo, sem ter recebido qualquer tipo de acordo prévio com eles. E o que é isso, Alteza? O primeiro vídeo adulto do mundo foi descoberto em menos de meio mês desde que foi concluído. Calma, Lápis. Componha-se e ouça minha explicação. Até você acabará elogiando essa invenção grandiosa. Interessante. Lápis assentiu. Felizmente, não havia sinais que mostrassem que ela estava chateada. Como esperado do meu amante que ostentava uma frieza que durou todo o ano. Eu abrigava a esperança. Se é Lápis, então ela definitivamente avaliara este item com precisão por seu valor político. No entanto, antes de ouvir a explicação de Sua Alteza, há algo sobre o que se deseja falar. Sua Alteza, este é um assunto bastante sério. Tudo bem. Me pergunte qualquer coisa. Seja a influência que essa invenção terá no mundo a partir de agora, ou o impacto que terá no continente. Dê a este pelo menos uma única razão pela qual ela não deve matar a Sua Alteza neste exato momento. Ela estava incrivelmente chateada. Eu ignorei completamente algo como a minha honra ou qualquer outra coisa e prostrou-se. Tudo foi meu delito e crime. Em particular, o fato de eu não ter recebido o consentimento dela era provavelmente a pior parte. O artefato que continha lápis foi descartado no local sem debate. No final, eu sempre perdi a oportunidade de deixar meu nome nos livros de história da humanidade como o fundador de vídeos adultos. Sua Senhoria. E então, Farnese me chamou, que se perdera em pensamentos sobre a falta de mosaicos. Porque você está de repente olhando para o espaço vazio com olhos que parecem ter desistido de tudo no mundo. O cérebro de seu senhorio talvez se torne vago. Apresse-se e cure esta vida. Curar? A respiração do gato estava quase no fim. No mais breve, dentro de 30 segundos. No mais tardar, a sua vida irá parar completamente em menos de 3 minutos. Eu também tinha acabado de enviar as bruxas em uma missão de reconhecimento. Mesmo se eu fosse chamá-los de volta para que eles curassem esse bicho, não haveria tempo suficiente. Como esse era um fato que qualquer um poderia dizer simplesmente olhando para o gatinho, Farnese certamente também não estava alheio a isso. Apesar disso,
Esta jovem senhora deseja salvar isso. Farnese olhou diretamente para o meu rosto. Quando entramos na Aliança Crescente e realizamos uma cerimônia de abertura para nossos soldados recém-alistados, você foi quem pessoalmente cortou a matilha miserável de cães que você amava e criara com cuidado. Então como você poderia estar abrindo seu coração? Até a morte de um gatinho que você não tem conexão com. Eu não lhe perguntei isso. Através da guerra, você tirou a vida dos outros repetidamente. Apenas o número de soldados comuns que você abateu já chega a dezenas de milhares. Então qual é a sua intenção por trás agora referindo-se a um único gatinho como uma vida e me pedindo para salvá-lo? Não perguntei isso. Mesmo agora, a ferida do gatinho está fazendo com que ele definha e sofra eternamente. Então, se for o caso, o gatinho ficaria melhor se você o tirasse da miséria com suas próprias mãos. O que você acha de levar essa pequena vida, colocá-la em sua memória e realizar um funeral em sua mente? Também não lhe deu este conselho. Eu esperei. Sua Senhoria. Farnese inclinou a cabeça. Sua Senhoria. Farnese olhou inexpressivamente para a gatinha em seus braços e depois olhou para o meu rosto, e então repetiu esse movimento várias vezes, até que, finalmente, um minuto inteiro passou. O gatinho tinha uma cabeça pequena. Em pouco tempo, a respiração fraca da pequena criatura parou. Depois que a respiração parou, o olhar de Farnese também ficou preso ali e fez uma pausa. Eu lentamente desci do meu cavalo. Como eu não tinha dado aos soldados um comando militar separado, eles se aproximaram de nós dois e continuaram sua marcha. Sujeira continuou a desmoronar sob os pés dos soldados. Ajoelhei-me diante dos pés de Farnese. Eu me endireitei. Então abaixei minha cabeça até o chão. Sinto muito. A missão de reconhecimento foi urgente. Eu tinha enviado temporariamente todas as bruxas. Foi a minha decisão. Eu não previ que algo assim poderia ocorrer. Os soldados passaram por nós e continuaram avançando. Eu poderia dizer por causa dos passos que estavam sacudindo o chão escuro ao meu redor. Embora os passos ocasionalmente hesitassem e tentassem parar perto de mim às vezes, os passos não tinham outra escolha a não ser continuar em frente por causa da marcha dos camaradas atrás deles. De tempos em tempos, em vez de passos, o som baixo de sussurros podia ser ouvido também. Eu deixei aqueles sozinhos e permiti que eles passassem. Por quê? Eu ouvi a voz de Farnese depois de uma longa pausa. Porque você está se desculpando, seu senhorio? Devido à minha decisão, você não conseguiu salvar uma vida. É uma coincidência. Existe responsabilidade em um lugar onde não há intenções. Como um pedido de desculpas pode ser dito em um lugar sem responsabilidade? O envio de bruxas em uma missão de reconhecimento é uma ocorrência cotidiana nos assuntos militares. Por outro lado, tentar salvar a vida de um pequeno bicho não está relacionado a questões militares. Como general do seu senhorio, esta jovem senhora é uma personagem que realiza os assuntos militares de um general. Em vez de seu senhorio, não seria apropriado que sua senhoria repreendesse essa jovem por ser infiel a seus deveres militares? Eu teria advertido você se você tivesse solicitado isso de mim como um general. No entanto, você não veio a mim apenas como uma criança com esperança. Atualmente, as bruxas são incapazes de utilizar seus familiares em demasia. Esta é também uma ordem que eu dei a eles no outro dia. Porque eles não têm familiares suficientes para usar como batedores, as bruxas têm que voar pessoalmente para o céu noturno. Sinto muito. Eu podia ouvir vagamente o som de uma canção de guerra vindo da linha mais adiante da nossa. Assim, os soldados tentaram aliviar suas lutas de marchar durante toda a noite cantando. Como nossas forças estavam saindo do caminho da floresta, o canto se misturou facilmente com o som do vento que fluía pela floresta. Voz. Ria. A música que misturou o som do vento e da floresta soava mais como os gritos desconsolados de uma criatura emplumada ou de um animal selvagem do que o som de uma pessoa. Porque o senhorio tem que se desculpar? Porque eu sou seu senhor. Farnese falou.
E é porque a sua senhoria considera esta jovem ser sua filha. E porque eu te aceitei como minha filha adotiva. Esta jovem senhora entende. Farnese colocou algo ao lado da minha cabeça. Era o cadáver do gatinho. Os órgãos internos que o gatinho não conseguiu soltar completamente enquanto estava morrendo foram todos finalmente liberados quando o filhote morreu. Assim, porque a distinção entre o interior e o exterior se foi, o gatinho ia agora voltar ao solo. Esta jovem senhora deseja perdoar o seu senhorio. Farnese sentou-se em linha reta com a cabeça nas mãos. Quando ela esticou os joelhos e se levantou, ela levantou o meu corpo também. Farnese acariciou minha bochecha. Então esta jovem senhora vai te perdoar. Pai, eu fui perdoado. Eu olhei para a vida que tinha terminado e falei: criança, você não vai criar um túmulo e enterrá-lo. Do que você está falando, seu senhorio? Que coisa estranha de se dizer.